O vento atravessa a escuridão da madrugada, levando consigo histórias que ninguém contou. No ar, pequenos grãos de poeira dançam, iluminados por uma única chama tremulante. Ao fundo, ouvimos passos lentos, pesados, arrastados. É o som de alguém que carrega demais, de alguém que tenta ser forte para todos, mas já não consegue esconder o cansaço que aperta o peito. Vemos mãos trêmulas tentando segurar tudo ao mesmo tempo: as responsabilidades, os compromissos, os medos, as expectativas, o peso de ser esposa, mãe, filha, profissional, serva, e ainda tentar sorrir fingindo que está tudo bem, mas não está. Em voz baixa, quase como um sussurro que corta o silêncio, surge a pergunta: até quando você vai tentar carregar tudo sozinha? A chama vacila, o vento aumenta, as sombras se movem, há algo prestes a ser revelado, algo que pode mudar tudo. Então, no centro dessa tensão silenciosa surge uma frase, forte, profunda, um trovão espiritual que atravessa a alma. Vinde a mim, você que está cansada e sobrecarregada, e eu vos aliviarei. Mateus capítulo 11, versículo 28. De repente, uma luz suave e dourada toma conta da cena, como se o próprio céu respondesse ao peso que você tem carregado. Essa promessa não é teoria, não é poesia, não é fantasia, é um convite real, um chamado direto, um gesto de Deus para você. E algo dentro do peito se move. Uma voz interior diz: essa palavra é para mim. E a pergunta se aprofunda: e se você descobrir que não nasceu para carregar tudo sozinha? E se esse cansaço não é falha, não é fraqueza, mas o resultado de tentar viver sem descanso para a alma? E se Deus hoje não apenas falar, mas te chamar pelo nome? O vento para, a luz aumenta, o cenário se abre, como se estivéssemos sendo guiados para dentro de uma história antiga, uma história que sempre esperou o momento certo para revelar seus segredos. Você fica até o final? Há verdades ocultas nas Escrituras que podem libertar sua alma cansada, e elas começam a ser reveladas agora. O cenário se abre sobre a Galileia. As ruas são estreitas, cobertas de poeira. O vento quente empurra a areia pelo chão. As pessoas caminham devagar, como quem carrega mais do que o próprio corpo consegue suportar. Ao fundo, ouvem-se tambores. São os soldados romanos. Eles patrulham cada esquina. A presença deles lembra, com a cada passo, que o povo vive sob domínio. Um domínio rígido, pesado, sufocante. Nos tribunais religiosos, outra pressão cresce. Fariseus e escribas multiplicam regras, detalhes, tradições. O que deveria trazer vida se transforma em fardo. A fé, antes esperança, agora pesa como corrente. As pessoas tentam obedecer, tentam agradar, tentam ser perfeitas, mas falham. E o peso aumenta. Mães seguram seus filhos com força, tentando protegê-los do futuro incerto. Homens voltam do trabalho exaustos, queimados pelo sol. Jovens conversam em sussurros sobre dívidas e ameaças. Cada um carrega algo invisível, mas profundamente real. A religião daquele tempo tinha duas faces. Uma era formada pelos líderes da lei, tão rígidos que transformavam mandamentos em pesos quase impossíveis de carregar. A outra era o coração humano, tão frágil, tão ferido, tão inquieto. As pessoas conheciam as Escrituras, sabiam das promessas, lembravam das palavras dos profetas,
Mas, na prática, a alma estava cansada. A rotina era esmagadora. E a fé, em vez de aliviar, muitas vezes parecia exigir ainda mais. É nesse ambiente que surge a voz de Jesus. Uma voz diferente. Uma voz que atravessa o caos político, o caos religioso e o caos interior. Ele não oferece uma nova regra, não oferece uma nova cobrança. Ele oferece descanso, descanso real, descanso para a alma. A multidão que se reunia ao redor dele sentia algo único, uma esperança que tocava exatamente onde doía, uma luz que alcançava a exaustão mais profunda. E aqui, nesse cenário distante e ao mesmo tempo tão atual, está o ponto de conexão com você. Porque assim como aquelas pessoas da Galileia, você também sente o peso das responsabilidades, as demandas da casa, a intensidade da maternidade, as cobranças do trabalho, as lutas silenciosas, a sensação de que tudo vai ruir se você parar por um instante. O caos humano daquele tempo ecoa no caos humano de hoje. E é nesse ambiente, nessa mistura de exaustão, fé e busca, que a promessa de descanso começa a se revelar. E essa revelação continua. O sol ainda desperta, as sombras são longas, o ar é silencioso, e sentado à beira de um campo, vemos um homem observando tudo com atenção profunda. Esse homem é Jesus, mas não o Jesus dos milagres grandiosos, não o Jesus que multiplica pães, que cura cegos ou que acalma tempestades. Hoje vemos o Jesus humano, o Jesus que sente o peso das expectativas, que enfrenta a pressão do povo, que lida com o julgamento dos religiosos, que carrega o cansaço de longas caminhadas e que conhece na alma a tristeza de ver pessoas tentando suportar sozinhas aquilo que nunca deveriam carregar. Ele observa a cidade despertando, mulheres carregando vasos pesados, mães acumulando tarefas que ninguém nota, homens voltando do trabalho com o corpo exausto, jovens confusos, idosos esquecidos. Cada rosto tem uma história, cada passo carrega um fardo. Então, Jesus vê uma mulher, ela não tem nome, e exatamente por isso representa todas. Poderia ser você. Seu rosto mostra noites sem descanso. Seus ombros tensos revelam responsabilidades demais. O jeito apressado de segurar os objetos denuncia medo de deixar algo cair, uma tarefa, um compromisso ou o próprio coração. Ela faz tudo, resolve tudo, carrega tudo e ninguém percebe o preço. É o tipo de mulher que, mesmo exausta, ainda tenta sorrir porque acha que não pode parar. Jesus a observa com compaixão profunda. Ele vê o que ninguém vê. Ele entende a dor que ela nunca confessou. Ele reconhece o peso que ela tenta esconder de todos, até de si mesma. Vemos outras mulheres em diferentes momentos da vida. Uma mãe preparando o jantar enquanto acalma uma criança chorando. Uma esposa que sofre em silêncio porque acredita que precisa ser forte o tempo todo. Uma profissional segurando as lágrimas no banheiro da empresa. Uma filha tentando ser apoio para todos, sem receber apoio de ninguém. Uma cristã fiel que às vezes pergunta no fundo da alma: e quando eu preciso, quem cuida de mim? Esses pesos são antigos e atuais, são os mesmos fardos que enchiam as multidões na época de Jesus. Pessoas exigidas de mais e amadas de menos. Pessoas tentando ser porto seguro, enquanto desabam por dentro. E aqui o personagem bíblico se revela por completo. Jesus não só entende esse cansaço, ele já sentiu o peso da humanidade. As expectativas, os julgamentos, as tensões,
a missão impossível. Ele conhece lágrimas silenciosas. Ele carregou o mundo inteiro, mas ele também conhece a saída, o descanso, a promessa. E quando seus olhos encontram os daquela mulher anônima, ele diz sem palavras, apenas com o olhar: eu vejo, eu sei e eu posso aliviar. Estamos apenas começando a jornada. Ainda veremos o momento em que Jesus quebra o silêncio e faz um convite que transforma histórias. Mas antes, precisamos sentir esse encontro, porque é nele que Deus toca a realidade de toda mulher que já carregou mais do que conseguia suportar. Se você quer sentir esse encontro, digite nos comentários: Senhor, toque meu coração. A tarde cai devagar, o céu se enche de tons dourados e púrpura. A brisa sopra leve, mas algo muda no ar, não é só vento. É como se o ambiente ficasse mais denso, mais vivo, cheio de um significado que ela não consegue explicar. As folhas das árvores tremem, e não é pelo clima. Parece que tudo responde a uma presença invisível. A mulher, aquela que carrega tudo, aquela que tenta ser forte todos os dias, se afasta um pouco da multidão. Ela busca silêncio, busca um espaço para respirar, um instante para admitir, mesmo que baixinho: eu não estou conseguindo. As mãos dela tremem, o peito aperta, a mente corre sem parar. E então, tudo muda. Uma luz suave toma o ambiente. Não é luz do sol, é mais viva, mais intensa, quase respira. Ela cobre os olhos sem entender. O chão vibra. É como se cada grão de areia reconhecesse quem está chegando. E então, a voz. Não é uma voz que se ouve com os ouvidos. É uma voz que atravessa a pele, o coração e a alma. Uma voz firme, mas cheia de ternura. Uma voz que não exige, que convida. A voz diz: vem a mim. As pernas dela enfraquecem. A respiração falha. Há temor, mas não medo. A reverência, mas também paz. A luz cresce e Jesus aparece. Não como um sonho, não como uma imagem distante, mas como alguém que sempre esteve ali, esperando do momento certo. O olhar dele encontra o dela. É impossível descrever. É amor, é força, é compaixão, é verdade. É um olhar que desfaz toda a fachada de mulher forte que ela aprendeu a usar para sobreviver. Jesus dá um passo à frente. A terra parece responder. O ar vibra. O coração dela dispara. Então ele fala, agora com a voz audível, doce e firme: você está cansada? Eu sei, você carrega demais, eu vejo. Vem a mim, eu te darei descanso. A presença dele atravessa suas dores mais escondidas, as que ninguém entende, as que ela carrega em silêncio, as que ela achava que precisava suportar sozinha. O vento gira ao redor, a luz aumenta, os sons desaparecem. Não há passos, não há vozes, só há ele. E ela entende, não é só um convite, é um chamado, um pedido divino, um novo caminho. O peso começa a se dissolver, como se alguém retirasse delicadamente carga por carga. O corpo fica leve, a alma respira, a mente silencia. Jesus estende a mão, a luz envolve o gesto. É simples, é profundo, é eterno. E a voz dele ecoa pela última vez: vem e encontra descanso para a tua alma. Respire fundo, coloque a mão no coração e responda em silêncio: Senhor, eu venho. A luz do encontro começa a diminuir, como quem abre espaço para algo mais profundo. A mulher permanece diante de Jesus. Seu coração ainda tenta entender o que acabou de viver. Mas agora, o olhar dele muda.
continua terno, continua cheio de amor, mas revela uma seriedade que corta o ar como o silêncio antes da tempestade, porque o descanso que ele oferece não é fuga, é força, é preparo, é convite para uma missão. E toda missão divina, por mais linda que seja, parece impossível no começo. A cena se move devagar, Jesus dá um passo à frente, e a atmosfera parece prender a respiração para ouvir o que ele vai dizer. Ele olha para as mãos trêmulas da mulher, para os ombros pesados, para o cansaço escondido que ela carrega faz anos. E então, com voz suave e firme, ele declara: eu não te chamo apenas para descansar. Eu te chamo para viver de um jeito que o mundo não entende. A mulher sente o corpo estremecer, o coração acelera. É como se cada palavra tivesse peso de eternidade. Jesus continua: solte o que não é seu. Entregue o que você nunca foi chamada para carregar. Confie o que você tentou controlar. E siga-me. Parece simples, mas não é. A missão impossível é confiar. Confiar quando ela sempre precisou ser forte. Confiar quando aprendeu a sobreviver sozinha. Confiar quando pedir ajuda já machucou demais. Momentos em que a ignoraram. Situações em que confiar doeu. Dias em que ela precisou ser forte, mesmo chorando por dentro. Jesus observa seu silêncio e diz: alguns não vão entender seu descanso, outros vão julgar sua renúncia. Haverá rejeição, mas há aprovação no meu olhar. A mulher respira fundo. Há medo, mas há esperança. Há dor, mas há saudade de alívio. Jesus toca o ombro dela, um toque leve, um toque que sustenta. Coloque diante de mim o que te esgota. A missão é difícil porque você aprendeu a aguentar tudo sozinha, mas eu te chamo para viver de um modo diferente. Eu te chamo para viver comigo. Um vento forte passa. As folhas se movem como se o céu confirmasse o que ele disse. Ela olha para a mão estendida, para o convite que é descanso e é renúncia. E então ela entende. A missão de Deus sempre parece impossível, porque é divina, é maior que o humano, é maior que o medo, é maior que o cansaço. A câmera imaginária se afasta lentamente. A mulher permanece diante de Jesus, entre o medo de perder o controle e a esperança de finalmente viver sem carregar o mundo nas costas. Confiar é impossível, até que eu chamo. Se seu coração sentiu esse chamado, coloque a mão sobre o peito neste momento, respire fundo e apenas diga em silêncio: Senhor, ensina-me a confiar. Não é um ritual, não é obrigação, é só um gesto simbólico, um jeito de dizer: eu estou ouvindo. A mulher respira fundo. Ela ainda não sabe como entregar tudo. Ainda não sabe como largar o controle que segurou por tantos anos. Não sabe como descansar sem sentir culpa. Mas algo dentro dela desperta. Um movimento pequeno, tímido, quase invisível. Um desejo de tentar, de dar o primeiro passo em direção ao descanso que Jesus prometeu. E então ela decide: eu vou tentar. Esse é o momento em que tudo muda, porque toda mulher que tenta soltar o peso enfrenta resistência. A crítica aparece primeiro. Ela diz não para uma tarefa e alguém estranha. Ela tenta descansar por alguns minutos e alguém pergunta se ela está bem. Ela tenta se cuidar e logo dizem que está preguiçosa, diferente, fraca. E isso dói mais do que o cansaço, porque ela sempre foi a responsável, sempre foi a forte, sempre foi a que resolve tudo. Agora, ao tentar obedecer a Deus, ela incomoda.
Depois vem a zombaria suave, um sorriso irônico, um comentário atravessado. Ah, agora está com vida fácil. Está descansando demais. Virou espiritualizada demais agora? Ela sente o coração encolher. A vontade é voltar a carregar tudo para não ouvir comentários, mas algo dentro dela sussurra, quase como um vento suave. Continue, não desista. O desânimo chega como uma onda pesada. Ela tenta orar, mas a mente não para. Ela tenta confiar, mas as memórias do passado gritam. Ela tenta entregar, mas sente tudo cair quando não está segurando. E surge a dúvida: será que eu entendi certo? Será que Jesus realmente vai cuidar? Será que descansar não é irresponsabilidade? E uma voz antiga, cruel, sussurra dentro dela: se você parar, tudo vai desmoronar. Essa mentira acompanha muitas mulheres por anos. Surge a ameaça emocional. Não é uma ameaça real, é uma sensação, um medo silencioso. E se algo der errado? E se ela falhar? E se decepcionar alguém? Esses pensamentos a apertam por dentro, prendem a respiração. Dizem que é melhor continuar forte, mesmo exausta. Ela tenta e falha. Um dia tenta descansar, mas fica ansiosa. Outro dia tenta orar, mas só chora. Outro tenta pedir ajuda, mas ninguém responde como ela esperava. A culpa aparece, a sensação de que não está conseguindo obedecer. Mas Deus não pede perfeição. Ele pede entrega, entrega aos poucos, entrega real. Então as lágrimas finalmente vêm, lágrimas profundas, lágrimas antigas, lágrimas de uma alma que nunca teve permissão para ser frágil. Ela chora porque tem medo, chora porque está cansada de ser forte, chora porque nunca teve espaço para descansar, chora porque quer aprender, mas não sabe como. E nesse choro, algo muda. É como se Jesus se aproximasse, sentasse ao lado dela, sem cobrar, sem exigir, apenas dizendo: eu estou aqui, eu vejo, eu te chamei, não desista agora. A presença dele envolve a dor, sustenta, acalma, restaura. A mulher respira fundo, fecha os olhos e dá mais um passo, pequeno, silencioso, mas cheio de entrega. Ela ainda não está livre de tudo, mas está caminhando. E esse caminho vai levá-la a revelações profundas. Se este capítulo falou com você, escreva nos comentários: Senhor, ensina-me a descansar. Esse simples ato é uma oração, um passo de fé. Há momentos em que o corpo até aguenta, mas a alma não. É aquele cansaço profundo. O cansaço que Marcos descreve como angústia até a morte. O cansaço de Davi no Salmo 6, quando ele diz: estou cansado de tanto gemer. É esse tipo de exaustão que Jesus alcança em Mateus 11:28. Ele não fala com pessoas fortes, ele não fala com gente descansada, ele fala com uma multidão quebrada, cansada, sobrecarregada, gente esmagada por culpa, pela religião, pelos romanos, pela vida, pelos pesos invisíveis que ninguém vê, mas que arrebentam por dentro. É nesse cenário que ele ergue a voz e diz: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E aqui começa a revelação. Vinde a mim. Ele não diz: faça mais. Não diz: tente mais. O descanso não começa com esforço. Começa com aproximação. Todos os que estáis cansados, ele não faz seleção, não filtra, não exige força. A exaustão não afasta Jesus, ela atrai. Eu vos aliviarei. Ele não diz talvez, ele não diz quando der, ele afirma: eu farei.
A teologia desse versículo é simples. É um abraço, um descanso, um alívio garantido. Mas há uma profundidade escondida. A palavra grega para aliviar significa trazer descanso para dentro. Não é só tirar o peso, é preencher o vazio que ele deixou. E então a revelação explode. Você não foi chamada para carregar tudo. Você foi chamada para se aproximar. Descanso não é prêmio, é socorro. E essa promessa ecoa por toda a Bíblia. Jeremias 31, 25. Eu satisfarei a alma cansada. Isaías 40, 29. Ele dá força ao cansado. Perceba o padrão. Não é ao forte, é ao fraco, ao exausto, ao que já não consegue mais. E então aparece o símbolo do jugo. Tomai sobre vós o meu jugo. Na antiguidade, 2 bois eram unidos pelo jugo. O mais forte guiava o mais fraco. O mais experiente carregava o maior peso. E Jesus está dizendo: caminhe no meu ritmo. Eu levo o peso com você. Ele não promete tirar você da vida. Promete andar com você dentro dela. Por isso ele conclui: encontrareis descanso para a vossa alma. Não para a agenda, não para o corpo, mas para a alma. E quando a alma encontra descanso, tudo dentro e fora começa a se alinhar. Respire, sinta. Você não está sozinha e nunca esteve. Se esta palavra falou com você, declare nos comentários como um ato espiritual: Senhor, eu entrego os meus fardos. O céu parece respirar fundo. A cena se estreita como se toda a criação ficasse em silêncio. A mulher, símbolo de tantas que carregam o mundo nas costas, chega ao limite. Não há mais força, não há mais direção, não há mais respostas. A respiração dela falha, os ombros cedem. O pensamento golpeia com sinceridade brutal: eu não aguento mais. É exatamente nesse instante, sempre nesse instante, que o sobrenatural toca o natural. Um vento suave atravessa a escuridão ao redor. Não é vento comum, é vento que carrega promessa, vento que carrega memória, vento que carrega a voz antiga que ecoa desde os profetas. A luz muda, a poeira suspensa no ar parece dançar, algo santo se aproxima. E então, a voz não é grito, não é acusação, é uma voz que envolve, uma voz que já chega trazendo descanso por dentro. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mateus 11, 28. Por um segundo, o mundo inteiro parece parar. Todos os pesos dela, os visíveis e os invisíveis, aparecem diante do olhar de Cristo. O peso emocional, o peso familiar, o peso financeiro, o peso espiritual, o peso das expectativas e o peso do silêncio. É como se Jesus dissesse: eu vejo tudo, nada do que você carrega me é estranho, eu conheço cada fardo. Ela olha ao redor, não vê ninguém, mas sente profundamente um descanso que não vem do corpo, mas da alma, um descanso que não vem das circunstâncias, mas da presença. A voz continua, suave como onda que acalma. Tomai sobre vós o meu jugo, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mateus 11, 29 a 30. A sobrecarga emocional guardada por anos, o medo constante de falhar como mãe, a obrigação silenciosa de ser forte o tempo todo, a sensação de que se ela cair, ninguém a segura, as noites acordada, os dias vestindo coragem que não tinha. A mão de Cristo surge, iluminada, firme, segura, não exigindo, não cobrando, apenas oferecendo descanso.
Uma frase ecoa na mente dela como liturgia, como profecia. Você não nasceu para carregar tudo sozinha. Você não nasceu para carregar tudo sozinha. Você não nasceu para carregar tudo sozinha. As lágrimas descem, mas são lágrimas diferentes. Lágrimas de entrega. A luz aumenta ao redor dela, como se Deus devolvesse o brilho que o peso apagou. O silêncio se transforma em paz. A alma dela respira, talvez pela primeira vez em muito tempo. Ela cai de joelhos, não por desespero, mas por rendição. O descanso não é um prêmio, é um convite. Se este capítulo alcançou sua alma, faça um simples ato de fé nos comentários. Senhor, eu aceito o teu convite de descanso. Agora, respire fundo. Este é o momento em que a história deixa de ser apenas história e se torna caminho, um caminho para você. A palavra não foi escrita para ficar presa ao passado. Ela atravessa séculos, ela atravessa crises e toca exatamente o tipo de cansaço que você sente hoje. Jesus não disse venham a mim como poesia, ele disse como solução. Você não precisa carregar tudo. Você não precisa ser forte o tempo todo. Você não precisa se culpar por sentir fraqueza. Você não precisa viver sob a pressão de resolver tudo sozinha. A mensagem dele é simples, direta, íntima. Eu te darei descanso. Mateus 11:28. E o que isso significa na prática? O que é descanso para a mulher que trabalha, cuida, limpa, sustenta, administra, consola, equilibra e ainda tenta sorrir? Vamos por partes. Quando a ansiedade pelo futuro aperta o peito, você tenta dormir, mas a mente sussurra. E se eu não der conta? E se faltar? E se eu falhar? A ansiedade cresce no invisível, mas Jesus responde com firmeza. Não andeis ansiosos pelo dia de amanhã. Mateus 6,34. Descanso começa quando você devolve a Deus o controle que nunca foi seu. Antes de dormir, diga baixinho: Senhor, eu entrego o que não posso controlar. Respire fundo 3 vezes. Imagine o peso saindo das suas mãos. Quando as preocupações financeiras roubam sua paz, você olha para as contas, revisa, recalcula. E o peito aperta. Mas Jesus lembra: Deus veste até os lírios do campo. Se Ele cuida do que não sente, não pensa e não chora, Ele cuidará de você. Separe 1 minuto por dia para agradecer algo material que Deus já providenciou. A gratidão quebra o ciclo da escassez emocional. Quando os conflitos familiares drenam sua alma, relacionamentos desgastam, palavras duras, indiferença, sobrecarga emocional. A Bíblia diz: lancem sobre ele toda a ansiedade. 1 Pedro 5,7. Você pode se derramar diante de Deus sem medo. Quando o ambiente pesar, afaste-se por 30 segundos. Diga: Senhor, me recolhe por dentro. Quando a solidão faz você acreditar que ninguém vê o seu esforço, às vezes ninguém percebe, ninguém agradece, ninguém reconhece. Mas Cristo vê, Cristo valida, Cristo sustenta. Eu estarei com vocês todos os dias. Mateus 28:20. Escreva num papel: eu não estou sozinha. Deixe à vista. A verdade exposta combate a mentira emocional. Quando a fé parece fraca, o cansaço prolongado atinge a alma. Você ora, mas não sente. Lê, mas não absorve. Escuta louvores, mas permanece distante. Jesus não exige força espiritual. Ele acolhe sua fragilidade. Descansar também é confiar. Leia Salmos 23 em voz baixa. Sinta cada frase pousando sobre você como manto de descanso.
quando a autoestima está ferida pelo peso das responsabilidades, tantas funções, e de repente você se sente insuficiente. Mas Deus nunca te exigiu perfeição. Ele te chamou para ser dele. Tu és preciosa aos meus olhos. Isaías 43:4. Olhe no espelho por 10 segundos e declare: eu carrego o valor que Deus me deu. O descanso espiritual não chega apenas quando o problema se resolve. Ele chega quando o peso muda de lugar, quando você solta, quando você entrega, quando você permite que Deus carregue o que estava sufocando sua alma. E hoje Deus te diz: não carregue sozinha o que eu ofereci carregar com você. Faça agora um ato simples de fé, um gesto que simboliza entrega. Diga em silêncio ou escreva onde você estiver: Senhor, eu entrego os meus fardos. Deus não quer apenas aliviar seu fardo, Ele quer renovar sua alma. Agora, deixe o cenário dentro de você mudar. O tumulto que fazia eco na alma começa a se aquietar. O céu, antes pesado, abre uma fresta de luz suave. Não uma luz que assusta, mas uma luz que acolhe, que envolve, que abraça. A atmosfera fica mais lenta, mais profunda, mais íntima. Aqui a palavra não é mais explicação, ela se torna presença. Não é mais instrução, é cuidado, é consolo. E é como se o próprio Deus se aproximasse da mulher cansada, da mãe que tenta segurar tudo, da esposa que se desgasta em silêncio, da filha que teme decepcionar, da serva que tenta permanecer firme. Ele não vem com cobrança, ele não vem com exigência, ele vem com braços, vem com descanso e com voz mansa e firme ele diz: eu vejo o teu cansaço. Sim, ele vê as lágrimas que você engoliu para não preocupar ninguém. Ele vê as noites em que o corpo deitou, mas a alma não conseguiu. Ele vê as responsabilidades que você carrega sem ser percebida. Ele vê o peso que você não confessa para não parecer fraca. E ele continua: eu cuido de você. 1 Pedro 5:7. Não apenas dos seus problemas, de você, não apenas das contas, de você, não apenas das dores, de você, porque antes de você ser função, você é filha. Antes de ser responsável por tantos, você é cuidada por um. E ele segue com a ternura que cura: eu guiarei o teu caminho. Salmo 32:8. Mesmo quando você se sente perdida, mesmo quando não sabe qual passo dar, mesmo quando tenta ser forte, mas por dentro está no limite, a promessa não é você saberá tudo. A promessa é: eu te darei direção. E então vem o toque mais profundo, aquele que só a voz de Deus carrega: eu te sustento. Isaías 41:10. Quando as pernas tremem, Ele sustenta. Quando o coração aperta, Ele sustenta. Quando a mente acelera, Ele sustenta. Quando o medo grita, Ele sustenta. O sustento de Deus não é teórico, Ele é real. É como água na terra rachada. É como mão firme no exato segundo antes da queda. E por fim Ele declara, como selo profético deste capítulo: eu restaurarei o que o cansaço tentou destruir, a alegria, a paz, o brilho nos olhos, a sensibilidade espiritual, o ânimo de continuar, o descanso que parecia perdido. Jesus não te chamou para viver sobrecarregada, Ele te chamou para viver nele, porque a verdade eterna é esta: você não nasceu para carregar sozinha, você nasceu para caminhar acompanhada. Profundamente acompanhada, divinamente acompanhada. E a voz divina se aproxima mais uma vez, suave, desarmando, curando. Filha,
Entrega o teu cansaço, eu farei o resto. E no fundo da alma, algo se afrouxa. É o primeiro sinal de restauração. A luz começa a diminuir devagar, como se o coração entrasse em um lugar sagrado. Não é escuridão de tristeza, é silêncio de reverência. É o tipo de silêncio que antecede um toque suave de harpa, um silêncio que abraça. O ambiente fica leve, como se parte do peso tivesse sido retirado do peito da mulher que acompanhou toda essa jornada. O vento acalma, a alma respira e a narração volta, como se viesse de um lugar santo, profundo, eterno. A câmera imaginária se aproxima da mulher que carregou tanto sozinha. Agora ela está de pé, não pela força humana que faltou tantas vezes, mas pela promessa que a sustentou. Os ombros relaxam, as mãos, antes fechadas pelo medo, se abrem em rendição. Os olhos, antes cansados, agora brilham com a luz suave daquele que chamou. Vinde a mim e eu vos aliviarei. Mateus 11:28. Esse é o centro de tudo. Esse é o convite que ecoa até o último segundo. É para cá que toda a jornada apontou. A cena muda. Uma estrada longa aparece, iluminada pelo amanhecer. É um novo caminho. O caminho que nasce quando deixamos o fardo aos pés de Cristo. Um caminho onde você não anda sozinha, onde cada passo é acompanhado, onde cada lágrima é registrada, onde cada oração é ouvida. Filha, você não está sozinha, você nunca esteve e nunca estará. A promessa toma forma como imagem viva, mãos invisíveis recolhendo o peso dela, o pastor carregando o fardo, o coração recebendo novo fôlego, a alma antes escura sendo iluminada. Se esta mensagem tocou você, responda espiritualmente. E surgem os atos simbólicos de fé. Escreva nos comentários um versículo que fortalece sua alma. Transforme isso em um pequeno altar público de fé. Deixe seu like como um gesto de gratidão pela palavra que te alcançou hoje. Inscreva-se para continuar caminhando em esperança. Não como número, mas como compromisso espiritual com aquilo que Deus está construindo em você.